Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais um encontro semanal de sociologia. Vamos lá? Vamos lá, pessoal, vamos lá estudar. O que nós temos para essa semana, professora? Bom, queridos alunos dos terceiros anos, a nossa semana 2 vai falar sobre política, participação e movimentos sociais. Exatamente. Política, participação e movimentos sociais. Vamos lá? Bom, movimentos de luta pela equidade de gênero. Você já deve ter ouvido falar em algum momento da sua vida sobre os movimentos feministas, né? Muitas vezes você deve ter ouvido falar, às vezes, de uma maneira negativa, mas eu quero que você saiba o seguinte, que se não fossem a luta das mulheres, se não fossem esses movimentos feministas, nós mulheres não teríamos os direitos que nós conquistamos hoje, tá? Tanto no âmbito político, quanto no âmbito social. Nós mulheres não estaríamos, por exemplo, conversando ou utilizando as mídias sociais para disseminar nossas ideias. Nós mulheres não estaríamos no mercado de trabalho. Então, se não fossem as feministas, nós não estaríamos aqui. Nós mulheres não poderíamos nem votar, tá? Éramos considerados objetos dos nossos maridos. Tínhamos que pedir ordem e permissão para tudo, tá? Éramos consideradas objetos. E se não fosse o papel das mulheres, o papel das feministas, nós não teríamos o direito que nós temos hoje. Mas vamos lá aos nossos estudos? Bom, os movimentos sociais, eles são responsáveis por possibilitar que o cidadão comum participe da vida política de uma forma ativa na sociedade em que vive. O feminismo, ele é um movimento social que defende a igualdade dos direitos entre homens e mulheres em todos os âmbitos da vida social. Esse é um texto muito importante de Lorena Carlos Ayala, tá? Ou seja, o feminismo, ele é um movimento social que defende a igualdade de direito entre os homens e mulheres em todos os âmbitos da vida social, tá? E nós presenciamos o seguinte, que as mulheres têm vários motivos para reivindicar a igualdade desses direitos, tá? Uma vez que ao longo da história, nós somos sempre subjugadas, tá? A desigualdade entre homens e mulheres sempre se fez e ainda permanece nos dias atuais, sendo necessário que nós debatamos a respeito. Bom, quanto à composição do Congresso Nacional por gênero, nós verificamos que existe a porcentagem de 85% preenchida por homens e apenas 15% por mulheres. Isso na Câmara dos Deputados. Já no Senado, 84% por homens e 16% por mulheres. Ou seja, as mulheres são a maioria da população brasileira, praticamente 52%. No entanto, a baixa representatividade na política, ela é uma realidade, tá? Em nosso estado de Minas Gerais, por exemplo, é o 8º com a menor representatividade das mulheres nessa área, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mas por que isso ocorre, professora? Porque, lamentavelmente, existe o machismo, e esse machismo, ele é estrutural. O que eu quero dizer por isso? Nós mulheres, historicamente, fomos criadas e educadas para nos mantermos na esfera privada, para nos mantermos no lar, tá? Essa passagem da esfera privada para a esfera pública, ela é custosa até os dias atuais, tá? Ok? As mulheres, muitas vezes, acabam abracando uma dupla ou tripla jornada de trabalho e isso sobrecarrega o feminino, ok? Além disso, as mulheres, elas foram criadas e educadas para estar na esfera do privado. O que eu quero dizer com isso? Na esfera doméstica, do lar, tá? Ao transpor essas barreiras para a esfera pública, muitas vezes diversas outras dificuldades surgem, inclusive dificuldades no que tange à ausência de voz, a ausência de representatividade, a ausência de incentivo para que haja uma participação mais ampla dessas mulheres na política, tá? Tanto que muito se discutiu sobre a questão do financiamento da campanha dessas mulheres que são candidatas a algum cargo eletivo, ok? E outra coisa, se discute sobre a necessidade de mecanismos
que as auxiliem de alguma maneira, no sentido de que evitar que elas sejam apenas candidatas laranja. O que você quer dizer com isso, professora? O que eu quero dizer é o seguinte, muitas vezes essas mulheres são postas ali para preencher a cota parlamentar de 30%, que é necessário que o partido apresente 30% de sua composição por sexo distinto. Simplesmente eles colocam uma candidata laranja, que sabem que não vai agregar muita coisa, tá? Somente para que elas sejam eleitas e depois elas abdiquem de suas funções para que um suplente homem entre em seu lugar. Isso ocorre, tá? São as candidaturas laranja. Então, situações como essa ainda existem, ainda dificultam para que mais mulheres estejam presentes na carreira política, tá? Ok? Ressaltando ainda outra questão. Historicamente, as mulheres que passavam da esfera privada do lar para a esfera pública, seja exercendo alguma atividade laboral, elas eram mal vistas, tá? Até hoje nós temos que desconstruir essa imagem essa imagem maculada de uma mulher, essa imagem, vamos dizer assim, maculada, pejorativa da mulher ingressando na esfera pública. E essa é uma luta diária de desconstrução dessa mentalidade pejorativa, machista ainda, misógina, que ainda existe no imaginário da nossa sociedade. Assim, a luta para diminuir a violência contra as mulheres, que nós vimos já que a violência ela não é só física, ela é moral, ela é psicológica, ela é patrimonial, ela é simbólica, como diz Pierre Bourdieu, tá? Nós somos educados a viver dentro de um sistema de dominação, nós somos educados a nos adaptarmos dentro de uma sociedade machista e misógina, tá? E essa violência é um outro fator que motiva e faz parte das reivindicações desses movimentos feministas, tá? Temos aqui um ranking da violência contra a mulher no mundo, tá? E um ranking praticamente de... Aqui é a fala em homicídio, mas na verdade, é porque o gráfico é de 2015, mas na verdade hoje no nosso país, quando falamos sobre isso, falamos em feminicídio, em mortes de mulheres em decorrência do gênero, tá? A desigualdade entre homens e mulheres, ela é uma realidade no mercado de trabalho. Então, isso quer dizer que, mesmo exercendo a mesma função, homens e mulheres não recebem o mesmo salário. E essa é uma realidade, tá? Ou seja, muitas vezes muitas mulheres que têm uma vasta especialização acabam recebendo menos que os homens. E essa é uma realidade, tá? É uma realidade cruel, nefasta, mas é uma realidade. Aqui temos um gráfico que fala sobre as diferenças de salários por cargos, tá? Para vocês poderem visualizar melhor. E com acesso a esses dados representativos, esses dados quantitativos, sobre representação política, sobre a violência e desigualdade no mercado de trabalho, confirma-se a necessidade de existir movimentos que lutem por uma igualdade para ampliar a voz e vez das mulheres, tá? E esses foram apenas alguns exemplos. E é necessário também, pessoal, ter sororidade. O que é esse termo sororidade? A que nós, mulheres, possamos nos respeitar mutuamente, nos acolher, nos unir e ouvirmos umas às outras, tá? Além disso, é fundamental compreender que não existe um perfil único de mulher e que há diferença entre elas. Por isso que nós não falamos em movimento feminista no singular, falamos em feminismos. Feminismos no plural, porque existem diversas vertentes desses movimentos e nós, mulheres, somos plurais, somos diversas, tá? Então, é necessário que nós falemos em feminismo no plural. Então, vamos refletir juntos e verificar o quão é importante a existência desses movimentos sociais, o quanto esses movimentos sociais mudaram e vão continuar mudando as nossas realidades e vão colocar no plano prático, no plano material, vão exigir que seja colocado no plano prático e material direitos, tá? Então, é necessário que nós, mulheres, nos unamos
e que nós mulheres, dentro das nossas particularidades e diferenças, saibamos nos respeitar e nos tratar com empatia, com alteridade e assim exercer a verdadeira sororidade. Ok, pessoal? Vamos lá às nossas atividades. Exercício número 1. Leia o texto e analise a figura a seguir. Em 1991, a renda média das brasileiras correspondia a 63% do rendimento masculino. Em 2000, chegou a 71%. As conquistas comprovam dedicação, mas também necessidade. As pesquisas revelam que quase 30% delas apresentam em seus currículos mais de 10 anos de escolaridade, contra 20% dos profissionais masculinos. Tendo em vista o texto e o implícito no discurso iconográfico, percebe-se, letra A, as diferenças na valorização da força de trabalho entre os gêneros e a ampliação das demandas das mulheres na luta pelo reconhecimento social. Essa é a alternativa correta. Exercício número 2, que foi do Enem de 2013. Na imagem da década de 1930, há uma crítica à conquista de um direito pelas mulheres relacionado com olha o que está escrito no desenho. Haverá ainda quem resista à poderosa influência do partido mulherista? Mulherista? Então, o que está falando aqui? Sobre a obtenção da participação eleitoral, sobre a participação política das mulheres, tá? Então, ao mesmo tempo, nós podemos verificar que mostram o engrandecimento, o empoderamento feminino, só que uma visão tanto quanto equivocada, eu não posso deixar de falar para vocês que tem um errinho nesse desenho, tá? As mulheres vão fazer os homens chorar, não é isso. O que as mulheres querem é a equidade, são direitos iguais e condições de acessibilidade iguais, tá? Mesmas condições de acesso, ok? Dentro das particularidades das mulheres. Isso nós temos que levar sempre em conta, tá? Então, aqui é o seguinte, o que a mulher não quer é se sobressair em relação ao homem, considerar o homem como um ser subalterno inferior. Não, essa é uma crítica, uma imagem nefasta que foi criada, tá? Na verdade, não é isso que os movimentos feministas pleiteiam e lutam, tá? Terceiro exercício, nós verificamos aqui um gráfico que fala sobre taxa de desocupação de mulheres negras é de 12,4%, enfim, relaciona também a questão da ausência de equidade de gênero no que tange às mulheres negras, tá? Então, nesse exercício é pedido o seguinte, que vocês façam apontamentos possíveis e possíveis explicações sobre os dados que foram apresentados nesse tópico, tá ok? Bom, vocês vão recorrer ao texto e no texto já vai falar sobre essas questões dos feminismos, os feminismos que são plurais, tá? São plurais por quê? Porque há uma interseccionalidade, pessoal, entre gênero, raça, classe. E atualmente, as vertentes atuais entendem que é uma interseccionalidade entre gênero, raça, classe e sexualidade, tá? Então, é necessário que nós falemos a respeito. E por isso, a existência dos feminismos plurais. As pautas das mulheres negras também são atendidas, são pleiteadas dentro dos feminismos, tá? E outras questões que vocês podem debater é sobre a questão da renda, sobre o mercado de trabalho. E um detalhe, pessoal, sempre lembrando que as mulheres negras, elas já estão na esfera pública há muito tempo, porque elas já foram subjugadas há muito tempo, tá? Elas já são exploradas há muito tempo. Então, é uma outra vertente que vocês podem também mencionar no texto que vocês escreverem, tá ok? Trazendo conteúdos, inclusive, da disciplina de História, tá? Bom, pessoal, lembrando sempre que quando vocês forem escrever um texto, especialmente nesse formato aqui que é solicitado, quase como uma redação, lembre-se de colocar uma breve introdução, alguns parágrafos de desenvolvimento, 2, 3 e uma conclusão, com uma possível alternativa de política pública ou de resolução para aquele determinado problema apresentado, sabe? Uma tentativa não significa que essa seja que vai ser a única resposta absoluta, mas vocês vão apresentar uma proposta,
tá? Geralmente é dessa maneira que as redações são solicitadas. Então, é esse meu aconselhamento para vocês, o meu conselho para vocês. Bom, pessoal do terceiros anos, um grande abraço a todos. Continuem firmes no foco dos estudos, tá? Grande abraço. Qualquer dúvida, estou à disposição.